Hello, jovens! Bom dia, boa tarde ou boa noite. É você que determina, tranquilo? E hoje o que nós vamos fazer mesmo, hein? Revisão de conteúdo, ok? Nós estávamos falando sobre atrito, sobre força de atrito, certo? Então o que nós vamos revisar hoje? Olha lá comigo. Nós temos aí força de atrito. O que nós estávamos definindo? Que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, se você está indo, por exemplo, da direita para a esquerda, a força de atrito vai estar da esquerda para a direita, certo? Então, pessoal, o atrito ele está presente em tudo na nossa vida. Qualquer tipo de movimento, o atrito está lá presente, ok? No simples ato de caminhar, só é possível por causa da força de atrito. Então, aí a força de atrito, nem sempre, ok? Né? Maléfica aí, ok? Então, vamos nessa, pessoal. Olha só. Nós vimos também sobre o atrito, exatamente, o atrito estático, tá? Então, aqui imagina o nosso bloco em repouso. Lembra o que eu falei para vocês nas aulas passadas? Né? Eu falei que se você tem um bloco em repouso, você tem um bloco em movimento, nós temos vários tipos de força agindo sobre esse bloco, ok? Qual é a diferença? É que essas forças podem ser necessárias para colocar esse bloco em movimento, ou essas forças que estão atuando não são suficientes para colocar esse bloco, esse corpo em movimento, certo? Então, quando o corpo está lá em repouso, nós vimos que a somatória das forças que atuam sobre esse corpo é quanto? É zero. Então, ele vai estar ou em repouso, que é a primeira condição da lei de Newton, certo? Ou qual é a segunda condição? Movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Nesse caso também, essa somatória é zero, ok? Nós vimos também que quando o corpo ele sai do repouso e começa a entrar em movimento, nós temos aí uma força de ação que foi necessária para tirar esse corpo do repouso e colocar esse corpo em movimento, certo? E daí nós vimos o quê? Que a força de atrito é uma força contrária a essa força de ação. E a força de atrito estático está relacionada ao quê? Aquela força que o corpo está ali paradinho. Então, olha só, se liga ali no desenho. Nós temos ali o corpo. Lembrando, nós temos sempre essa força de campo, que é a força peso, ok? E nós temos também essa força normal, que é uma força de contato da nossa superfície com o bloco, tá? Se esse corpo aqui está em repouso, ou seja, a velocidade dele é zero, nós temos que a força aqui, peso é igual a normal, porque essa somatória aqui é zero. Se eu tenho o corpo em movimento, nós vamos continuar tendo a força de campo, que é a força peso, a força normal, que é a nossa força de contato, ok? Nesse caso aqui, elas vão ser iguais. Ué, professora, mas o corpo não está em movimento, a velocidade não é diferente de zero? É, pessoal, mas nesse caso do desenho aqui, onde é que está o meu movimento? Vertical ou horizontal? Exatamente, está aqui na horizontal, certo? Se o meu movimento está na horizontal, verticalmente eu continuo em repouso, entendido isso? E aqui na horizontal, eu tenho a força aqui, ó, que é a força de ação para colocar o meu bloquinho em movimento. E contrária a ela, eu tenho a força de atrito. Entendido isso, pessoal? E nesse caso aqui, como o meu bloco aqui está com uma certa velocidade, eu posso falar nesse caso aqui que a minha força é igual à força de atrito. E nesse caso eu estou falando do atrito estático, tá? Então aqui, olha só o desenho, a força de atrito está presente em vários tipos de movimento. Ok? Olha aqui que bonitinho. E, pessoal, a força de atrito se opõe à tendência do movimento. Então, ela sempre vai ter a mesma direção e sentido oposto ao movimento. Olha só, tá aqui, ó, a força de ação, a força de atrito tem a mesma direção e o sentido oposto. Tá aqui o meu movimento vertical, força de ação, força de atrito no sentido oposto. Ok? Se eu tenho uma força de ação nesse sentido aqui vertical, a minha força de atrito vai estar aqui, ó, na mesma direção e no sentido oposto. E aqui também, ok? Olha só, se eu tenho a força aqui, ó, da direita para a esquerda, o meu atrito vai estar o quê? Da minha esquerda para a minha direita e aqui da minha direita para a minha esquerda. Entendido isso, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo.
O que eu posso concluir disso? Eu posso concluir que a força de atrito tem a mesma direção e tem o sentido oposto, porque justamente ela se opõe ao movimento, ok? E eu já dei uma spoiler ali, né? O que nós vamos fazer na próxima aula? Exatamente, atividade de sala. Fiquem comigo, ok? Tchau, tchau. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Qual foi o spoiler que eu dei na aula passada? Exatamente, resolução de exercício. E nós vamos resolver exercícios sobre força de atrito. Vamos fazer a aplicação de algumas situações? Então vamos lá comigo, olha só. Tirando aí as nossas dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos aí, saiu do forno com este belo desenho, essa questão 1. O que fala aqui? Um trabalhador, ok, ao deslocar uma caixa de 50 quilogramas, move-se com velocidade, olha só, constante, de 1 metro por segundo, num plano horizontal, ok? Então, ele está aqui em X, tá bom? Sob a ação de uma força F, constante e horizontal. Então, isso aqui nós podemos observar no desenho. Olha só, ele está se movendo na horizontal e está aplicando a força daqui para cá, certo? Olha só a nossa pergunta. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho, ele vai se deslocar ali, ele está com uma velocidade constante de 1 metro por segundo, ok? E ele está empurrando com uma força que eu quero descobrir, esta caixinha aí de 50 quilogramas. Olha só, você já pode identificar aqui que ele deu coeficiente de atrito. Se ele deu, pessoal, coeficiente de atrito, com certeza a força de atrito está envolvida na resolução desse exercício. Então, está aqui o nosso desenho, olha só, novamente, ele faz a aplicação dessa força, que ela é uma força constante, e eu justamente quero calcular esse valor. Se ele está saindo daqui, da direita para a nossa esquerda aqui, então a força de atrito vai estar no sentido oposto, exatamente. Está aqui a nossa força de atrito, ok? Pessoal, vamos lá. Aqui o movimento é aonde? Na horizontal, o movimento na horizontal, certo? Então aqui para resolver isso, eu vou pegar as forças que estão atuando na horizontal. Então vou fazer o quê? A força resultante que está atuando na horizontal. Quais são as forças que nós estamos vendo? Exatamente, eu tenho aqui a força de ação e eu tenho a força de atrito. Professora, tem a mesma direção que a horizontal, mas tem sentido oposto. Vamos lá, galerinha, vamos lembrar da aula de vetores, ok? Se eu tenho a mesma direção e eu tenho sentido oposto, o que eu vou fazer? Exatamente, eu vou subtrair. Então, vamos lá ver como é que fica? Olha só, fazendo aí a nossa resultante, eu tenho a força de ação menos a força de atrito. Professora, por que eu não coloquei a força de atrito primeiro? Pessoal, não coloquei porque o movimento ele está dando no sentido da força de ação, ok? Então, eu vou falar que a força de ação nesse caso, ela é ligeiramente maior, certo? Então, eu vou colocar aqui, primeiro esse aqui, depois esse, certinho? Pessoal, lembrando que a força de atrito, ela é justamente o quê? Ela é justamente a normal. Lembra que aqui tem a normal? Deixa eu apagar para vocês verem melhor. Lembra que quando eu tenho qualquer corpo que está aqui, eu tenho uma força de contato, que é a força normal, né? E nós relacionamos ela ao quê? A nossa força de atrito. Então, a força de atrito é justamente a normal, vezes o coeficiente de atrito. E aqui nós temos uma força de campo, certo? Que é a interação do bloco com a terra aqui, ok? Que é a nossa força-peso. Nesse caso, como eu falei para vocês, movimento é horizontal, não é vertical. Então, a normal é igual a peso, certo? E lembrando, galerinha, que a força-peso é o quê? Massa vezes gravidade, né? Então, vamos colocar aqui, ok? Então, eu posso falar que o peso desse cara aqui, que nós vamos precisar... Por que nós vamos precisar?
porque a força de atrito é justamente o coeficiente vezes a normal. E aqui vocês podem perceber, se eu achar esse valor aqui, eu vou utilizar esse, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 50 quilogramas de massa vezes o valor de G, então eu tenho 500 newton aqui bonitinho, certo? Se eu multiplicar aqui pelo coeficiente, eu vou ter quanta força de atrito? 100 newtons. Pessoal, lembrando, qual foi a informação que ele deu lá no exercício? Velocidade constante, não foi isso? A minha velocidade aí é constante. Pessoal, velocidade constante, que lei eu estou falando aqui? Primeira lei de Newton. O que me fala a primeira lei de Newton? Velocidade constante, eu tenho força resultante igual a zero. Então, vamos aplicar aqui, ó. Se a minha força resultante aqui é nula, então esse cara aqui que eu estou circulando aqui vale quanto? Zero. Então, como é que fica? Olha só. Eu tenho zero igual a força que eu estou tentando descobrir no nosso exercício, vezes quem? Aqui, ó. Vamos lá, eu tenho 100 newtons. 100 newtons aí é a força, ok, pessoal? Entendido isso? É justamente igual à força de atrito. Isso por quê? Isto porque a resultante aqui é zero e a velocidade é constante. Entendido isso, galerinha? Letra D. Ok? Vamos para mais uma situação aqui, com certeza. Olha só essa questão 2 aqui, acabou de sair do forno também. Um caminhão é carregado com 2 caixas de madeira. Então, vocês podem ver no desenho as 2 caixas aqui, de massas iguais. A quanto? 500 quilogramas. As nossas caixinhas aí, conforme mostra a nossa figura. Vamos lá, olha só, o caminhão é então posto em movimento, numa estrada reta e plana, acelerando, olha só uma dica aqui, até adquirir uma velocidade de quanto? 108 km por hora. E depois é freado até parar, conforme mostra o nosso gráfico. Então, vamos ver o gráfico aqui, olha só. Ele partiu do repouso, certo? Tá aqui, ó, Inicialmente, a velocidade dele é zero. Ele foi até aqui, ó, se liguem aqui. Ele foi até quanto? Até uma velocidade final de 108, certo? O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, ele demorou 20 segundos para adquirir aqui. E de 20 até 100 segundos, ou seja, 80 segundos, ele manteve, você pode ver aqui, a mesma velocidade. Aí aconteceu alguma coisa aqui, ó, ele freou e parou no tempo de 140 segundos, ok? E parou aqui nesse tempo. O coeficiente de atrito estático entre as caixas e a carroceria do caminhão é de 0,1. E G, a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, ele está perguntando o seguinte: qual das figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento? Então, olha só, o que ele está falando aqui? As minhas caixas têm massas iguais. Eu estava aqui andando, eu saí do zero e eu comecei a acelerar, ou seja, movimento uniformemente variado. Aqui eu fui até 108, como ele falou, certo? Aí, o que aconteceu lá durante 80 segundos, eu mantive essa velocidade. Aconteceu alguma coisa, ele teve que frear. Então, vocês viram ali que ele demorou pouco tempo para parar completamente. Por inércia, gente, o que vai acontecer com essas caixas? Elas vão tender a permanecer em movimento. Se eu estou para cá, parei. Esse cara aqui vai tender a permanecer em movimento. E ele está justamente perguntando qual das figuras melhor representa. Então, aqui eu tenho várias letras aqui. Então, tu já pensa, opa, na tendência do movimento do caminhão. Então, você já consegue visualizar aqui algumas coisas, né? Então, pessoal, a intensidade da força de atrito entre as caixas vale. Vamos só procurar rapidinho, tá? Tá aqui 500 newton, certo? Porque eu tenho o coeficiente vezes a normal aí, tá? Então, tá aqui, olha só, fazendo o nosso cálculo, eu tenho aqui as caixas só se movem quando aplicam forças horizontais acima deste valor, entendido isso? Ok?
Então, aqui nós temos o nosso gráfico novamente, tá? Se eu for analisar esse gráfico como nós já fizemos, percebemos que nos primeiros 20 segundos temos um movimento acelerado. Esse movimento acelerado aqui, ele vai de 0 a 108, tá bom? Como a nossa força resultante é maior que a nossa força de atrito estático, as caixas se movem para trás e ficam juntas na parte traseira. Então, esse aqui, pessoal, é o lance. O que eu falei para vocês? Se não tivesse essa força de atrito, elas iam se mover no mesmo sentido. Como a força resultante é maior, então elas vão se mover para trás, ok? Então, ali, só para a gente calcular, olha só, nós temos o valor da nossa aceleração, ok? E ali, se eu pegar a força resultante vezes a nossa aceleração, vocês podem ver que vale 750 newton. Isso é maior do que nós achamos no exemplo anterior, certo? E desta forma aqui, nós vamos ficar aí, olha só, analisando o nosso gráfico novamente, ó. De 20 a 100 segundos o movimento é uniforme, então a resultante aqui é 0, entendido? Então elas não se movem, continuam juntas. E aqui quando parou, o que acontece? Parou, certo? A velocidade final que é 0. Então nesse caso, pessoal, olha só que eu tinha falado para vocês, neste caso a força resultante aqui vai ser menor que a força de atrito. Como é que eu acho isso? Olha lá, ó, usando a função da velocidade, e eu quero calcular essa força resultante. Primeiro a gente vai calcular a aceleração, podemos ver que ela é menor do que nesse intervalo aqui, e nesse caso, olha só, eu tenho uma força de atrito nesse intervalo menor, ok? Então, vou ficar o quê? Com a letra A, entendido isso, pessoal? Olha só, vamos ver lá o desenhozinho novamente da letra A. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos só voltar aqui rapidinho, olha só. É rapidinho, tá? Tá aqui nossa letra A, ok? Estão se movendo aí para trás, entendido, pessoal? Ok? Então, galerinha, olha só, vamos fazer mais uma questãozinha. A gente falou do caminhão, muito bacana de analisar essa questão. Depois vocês leiam ela novamente, vale a pena. E para fechar, a gente vai fazer uma questão do Enem, tá bom? Caiu no Enem, vamos lá? Olha só, se liga. Eu tenho aqui questão 3. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude acoprática, né, pessoal? Então, aqui, olha só, que não gera entulho. Então, aqui ela só fez umas ranhuras aqui, não vai gerar entulho, certo? Pois torna desnecessária, né, a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de pessoal. Então, vamos lá comigo, né? Eu tenho ali uma certa superfície. Imagina a superfície bem lisinha de uma casa, né? Qual é o ideal? Eu quero dificultar, por exemplo, o movimento de ir para frente, que seria o escorregão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para que nesse solo eu tenha uma força contrária que dificulte esse movimento. Ali, o que a Sandra fez? Em vez dela trocar todo o piso, né, gastar um dinheirão aí para trocar esse piso, ela fez o quê? Ranhuras. Essas ranhuras são o quê? As irregularidades na superfície. O que essas irregularidades geram, gente? Exatamente, essas irregularidades são para dificultar o movimento. Qual é a força que nós estávamos estudando até agora que dificulta esse movimento? Exatamente, força de atrito. Então, vamos ali, olha só, nós temos algumas opções. Essa tá bem simples, né? Ó, as ranhuras tornam o piso mais áspero, aumentando o coeficiente de atrito. Então, quanto maior o coeficiente de atrito, certo? Maior a minha força de atrito, certo? Porque aqui é diretamente proporcional. Olha só, a força de atrito é justamente o coeficiente vezes o normal. Se eu aumentar esse coeficiente aqui, eu estou aumentando essa força. E essa questão está simplesmente falando de atrito. Entendido isso, pessoal?
Quanto maior o coeficiente, maior a força de atrito, porque são grandezas que são diretamente proporcionais. Entendido isso? Até agora a gente estudou a força de atrito. Na próxima aula vamos estudar outros tipos de força também, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!